Olá, hoje eu quero falar sobre a relação da nossa participação da ceia do Senhor como um imperativo à santidade. Participação da ceia e imperativo à santidade. Jesus Cristo instituiu a ceia na mesma noite em que foi traído por um dos seus discípulos. Judas Iscariotes, ao que parece, não participou da ceia, visto ter se ausentado antes. Nós deduzimos isso a partir de João, capítulo 13, versos 27 e 30. Participar da ceia indignamente significa traí-lo como Judas o fez, desconsiderando o seu sacrifício remidor. Por isso, a palavra nos intima ao exame criterioso de nossa vida, como escreve Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 11, 27 a 29. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, ou seja, examine-se, prove-se, pois o homem é a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Notemos que o que Paulo ordena é que nos examinemos a nós mesmos, não a nossos irmãos. Acho bastante improvável que o irmão faltoso de 1 Coríntios 5, enquanto estivesse entregue a Satanás, foi essa a condenação de Paulo, fizesse parte daqueles aos quais Paulo recomendaria: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Certamente, este já estaria excluído da ceia. Paulo recrimina a igreja de Corinto justamente por não ter removido de seu meio quem tal ato praticou, tornando-se por isso mesmo cúmplice. Geralmente, diz Paulo, se ouve que há entre vós imoralidade. A ideia aqui de moralidade, além do sentido da palavra, é de impureza, devassidão, prostituição, relações sexuais ilícitas. E ele continua, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente. 1 Coríntios 5, de 1 a 3. É certo que o conselho da igreja não tem poderes nem condições de examinar minúcias do coração humano. Contudo, ele pode e deve estar atento a evidências tangíveis e concretas de uma indignidade notória. Pode ser considerado uma atitude misericordiosa e responsável no sentido de preservar o irmão faltoso, que está sob disciplina, privá-lo de participar indignamente do sacramento da ceia. É que nós, às vezes, não entendemos isso. O nosso irmão é faltoso, é um réu confesso, ou mesmo que não seja confesso, as evidências são todas contra ele. Então, privá-lo de participar da ceia é uma privação que é um poupá-lo para que ele não faça indignamente. Por outro lado, dizer que o exame é individual e não de um concílio parece-me ir além do texto. O contexto se refere aos membros da igreja, ainda que falhos, porém membros da igreja em comunhão regular, mas que estavam se portando indignamente na ceia. Vejam 1 Coríntios 11, de 20 a 22. O Catecismo Maior de Westminster é bastante claro quanto a esse ponto, na questão 173. Alguém que professa a fé e deseja participar da ceia do Senhor pode ser excluído dela? Responde. Os que forem achados ignorantes ou escandalosos, não obstante a sua profissão de fé e o desejo de participar da ceia do Senhor, podem e devem ser excluídos desse sacramento pelo poder que Cristo legou à sua igreja, até que recebam instrução e manifestem mudança.
e arrola os textos de 1 Coríntios 11, 29, 1 Coríntios 5, 11, Mateus 7, 6 e 1 Coríntios 5, 3. Portanto, a nossa participação na ceia é um convite irrestrito a uma análise introspectiva, direcionada, avaliada pela palavra, dentro dos padrões das Escrituras. Isto pode ser extremamente doloroso, porém devemos buscar instrução na palavra sob a orientação do Espírito ao fazê-lo. O que não podemos fazer é participar da ceia de forma desleixada. É preciso que tenhamos em vista o seu alto valor, entendendo-a e, de fato, considerando-a uma ceia santa, distinta de todas as outras pelo seu rico significado para a igreja. Por sua vez, como nos lembra o comentarista bíblico Leon Morris, há um sentido em que todos têm que participar indignamente, pois ninguém jamais pode ser digno da bondade de Cristo para conosco. É um assunto que nós já tratamos, mas continua o autor. Mas, no outro sentido, podemos vir dignamente, isto é, com fé e com a devida realização de tudo o que é pertinente e a tão solene rito. Negligenciar nisto é vir indignamente no sentido aqui censurado. Ou, como disse Calvino, a fé, ainda que imperfeita, transforma o indigno em digno. Então a dignidade está no Senhor, como nós já comentamos. Mas nós temos que estar atentos sempre a um exame sincero de nossa fé, de nossa vida, a fim de buscar em Deus uma restauração espiritual, a vitória sobre as nossas tentações e uma busca de uma vida santa. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém.